Doutor, tudo bem? Tudo bom? Como vai? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, doutor. Tudo bem. Tá todo mundo ok Peraí, aí? só um Mas pouquinho, não, só vem pro lado aqui, por favor. Se você puder ficar um pouco mais reto, doutor, por favor, assim. Isso, senhor. É que aqui já é Ah, meio ele já inclinado, é, né? tá ótimo. Tá meio... O senhor não tá num... Quando quiser. Tá todo mundo ok? todo mundo ok. Vamos lá? Pode começar, doutor. Vamos lá? Doutor, como é que foi o encontro com esse presidente hoje? Bom, o ex-presidente reafirmou que não aceita o pedido do Ministério Público de progressão de pena, porque o que ele vai buscar é a sua liberdade plena, a sua inocência e o reconhecimento de que não praticou qualquer crime. Então, esse é o posicionamento do presidente e que nós vamos levar hoje à justiça por meio de uma manifestação. Meu Deus do céu, o que é isso? Peraí, só um pouquinho que deu. Nesse sentido, vocês vão se manifestar formalmente, então, doutor? Com esse caminho. O presidente reafirmou hoje que não aceita o pedido do Ministério Público para a progressão de pena, porque o que ele busca é o reconhecimento da sua inocência, é a nulidade de todo o processo, em razão do conluio que houve entre juiz e acusação e, por consequência, o fato de que ele não teve direito a um julgamento justo. Então, com base nessa posição hoje reafirmada pelo ex-presidente Lula, nós encaminharemos à Justiça uma petição exatamente nesse sentido, para que seja indeferido o pedido do Ministério Público. Sobre o pedido do Ministério Público de Brasília, no pavilhão do PT, o que o presidente disse? Qual que vai ser a manifestação da defesa? A manifestação do Ministério Público Federal de Brasília pedindo a absolvição sumária do ex-presidente Lula e de outros acusados mostra o quão absurdo tem sido o comportamento de algumas autoridades que estão se utilizando do processo, em especial do processo penal, para promover verdadeiras perseguições políticas. É o exemplo claro do lawfare que nós temos afirmado desde 2016. Então, essa manifestação, somada a outros episódios. Nós tivemos, por exemplo, já a absolvição do ex-presidente Lula em outro processo em Brasília, que se apoiava na delação do ex-senador Delcídio do Amaral. Enfim, são vários exemplos já possíveis de serem citados para reforçar aquilo que nós sempre dissemos, que os processos estão sendo utilizados para fins de perseguição política. Doutor, juridicamente falando, essa recusa do ex-presidente em progredir de pena, que, com alguma cautelar, enfim, ou é de maneira geral, ou seja, ele não quer sair daqui enquanto não haja um julgamento em que ele seja posto totalmente em liberdade. Isso, juridicamente falando, como que fica? Só para entender como que teria um caminho aí da juíza para decidir sobre isso. O ex-presidente Lula, ele deseja, sim, sair da prisão. Aliás, ele nunca deveria ter vindo para essa prisão porque não praticou qualquer crime. Então, o que se busca é a declaração judicial da nulidade do processo, o reconhecimento da inocência em relação a todos os crimes que foram a ele imputados, e é desta forma que ele busca sair da prisão. Agora, é importante lembrar que sequer alguma decisão, ao nosso ver, pode ser tomada pela juíza aqui da execução de Curitiba, porque no dia 7 de setembro último, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por 10 votos a 1, concedeu uma liminar em favor do ex-presidente Lula para que ele tivesse o direito de permanecer aqui na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba até o julgamento final do habeas corpus, que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Essa liminar, portanto, ela permanece em plena vigência. Não há possibilidade, ao nosso ver, de haver alguma deliberação pela Justiça de primeira instância a partir do momento em que nós
obtivemos essa decisão liminar. Mas A decisão doutor, liminar do Supremo, ela diz o seguinte: assegurar ao requerente, até ulterior deliberação, o direito de permanecer custodiado na sala reservada, instalada na referida Superintendência da Polícia Federal do Paraná, na qual atualmente se encontra. Então, ao nosso ver, nem o Ministério Público poderia ter feito um pedido à primeira instância para retirar o ex-presidente daqui fora daquelas condições que nós estamos buscando, nem, ao nosso ver, pode a juíza da execução, com o máximo respeito, deliberar algo contra aquilo que já decidiu a Suprema Corte. A transferência. Foi quando tentaram transferir o ex-presidente Lula para o presídio de Tremembé, colocando em risco a sua segurança e tentando impor a ele mais uma humilhação. Então, esta liminar, como eu disse, ela está em plena vigência, então não é possível haver uma nova deliberação sobre o assunto, senão pelo Supremo. Só o Supremo pode decidir. Aliás, nós esperamos que haja o julgamento do habeas corpus relacionado a esta decisão liminar o mais breve possível, para que o Supremo possa analisar o mérito da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e, se acolher o nosso pedido, anular todo o processo, restabelecendo a liberdade plena do ex-presidente Lula. Então, a nossa manifestação hoje, que será encaminhada à Justiça como resposta ao pedido de progressão feito pelo Ministério Público, ela vai, primeiro, indicar esta liminar do Supremo, que está em plena vigência, e impede qualquer deliberação sobre o assunto, a não ser pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E segundo, que vai reforçar que o ex-presidente Lula não quer exercer um direito relacionado a um processo ilegítimo, a um processo no qual ele foi acusado e condenado sem o devido processo legal. Doutor, então pelo que o senhor entende, pelo que a defesa entende, a liminar do Supremo, ela impede qualquer movimentação na execução provisória. Ela não se o que diz só a transferência, doutor Cristiano? Não, a liminar ela é bastante clara ao reconhecer, ela diz assegurar ao requerente, ou seja, ao ex-presidente Lula, o direito de permanecer custodiado na sala reservada instalada na Superintendência da Polícia Federal do Paraná. Então, é uma decisão bastante clara que reconhece o direito do ex-presidente Lula de permanecer aguardando esse julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro aqui nas dependências da Superintendência da Polícia Federal de Curitiba. Doutor, não há precedentes jurídicos de outros réus que tenham recusado uma progressão de regime como agora? O senhor chega a citar isso na manifestação? Sim, há precedentes, inclusive o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem um enunciado reconhecendo que é um direito do jurisdicionado de recusar. Agora, no caso do ex-presidente Lula, há uma peculiaridade evidente que decorre do fato dele ter sido processado e condenado por meio de um processo claramente ilegítimo, um processo que desde 2016 nós denunciamos e comprovamos que era decorrente de um conluio, de uma trama entre juiz e acusação. E isso ficou claro depois, ainda mais claro, nas mensagens da Vaza Jato. Hoje não se tem dúvida de que houve uma combinação, de que havia uma coordenação da acusação pelo próprio juiz e que o objetivo era colocar o ex-presidente Lula nessa situação para se obter uma vantagem política. E isso acabou efetivamente ocorrendo. Só que nós sempre contestamos, sempre mostramos o caráter ilegítimo desse processo. Doutor, uma questão. Na semana que vem, o STF vai julgar aquela questão da prisão em segunda instância. O senhor está citando aqui uma liminar que garante o direito do ex-presidente Lula ficar até o julgamento do habeas corpus dele, ou seja, a gente não sabe até quando. E outro, o senhor está citando uma vontade do ex-presidente deixar a prisão quando o seu processo for anulado. Caso o STF reconheça que presos
que não foram condenados ainda nas últimas instâncias podem deixar a prisão. O senhor já conversou com o ex-presidente Lula a respeito disso? Ele está disposto a usar desse direito caso ele seja concedido pela STF? Eu não conversei ainda. É preciso esperar o resultado final dessas ADCs para que se tome uma decisão específica em relação ao resultado desse julgamento. Agora, a minha posição enquanto advogado é que essas ADCs são de manifesta procedência, porque o texto constitucional, o texto que o Brasil de forma consciente adotou, ele assegura a presunção de inocência até que haja uma decisão condenatória definitiva. E esse é o pedido feito nas ADCs. No caso do ex-presidente Lula, ele deve também ter reconhecido o seu direito à presunção de inocência. Não existe nenhuma decisão condenatória definitiva contra o ex-presidente Lula. Então, pelo texto constitucional, além da questão da prisão em segunda instância, ele também merece ter assegurada essa garantia sobre os mais diversos aspectos. E essa garantia foi claramente violada desde o início do processo. Mas ele já disse em entrevista que também não teria interesse nesse julgamento, né? Mas seria possível, por acaso, se ele quiser ficar, se o STF decidir que não, que os presos de segunda instância devem sair? Veja, o que o ex-presidente Lula busca é o reconhecimento da nulidade de todo o seu processo e também a sua absolvição. Ele não deseja uma progressão que esteja vinculada a um processo ilegítimo. Agora, a presunção de inocência, que é uma garantia constitucional, esse é um outro assunto. Esse é um assunto que nós, inclusive, chegamos já a trabalhar com ele no passado e esperamos que seja reconhecida a presunção, não só em relação a esse momento da prisão, mas também na extensão que o texto constitucional assegura. E daí é automático, né? O STF decidindo que réu condenado em segunda instância não deve ser preso, o presidente é solto automaticamente. Há necessidade de se aguardar efetivamente o resultado dessas ADCs, o julgamento que o Supremo está fazendo. O nosso foco, o nosso objetivo é para que os habeas corpus que nós apresentamos ao Supremo, tratando tanto da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, como também da suspeição dos procuradores da Lava Jato, eles sejam julgados, porque nós acreditamos que esses processos, todos eles contra o ex-presidente Lula, são nulos e assim devem ser declarados pela Justiça. Levando isso em consideração, o doutor Lênin pensa em voltar a ser candidato em 2022? Essa é uma pergunta que eu não sou a pessoa apropriada para responder. Qual data que vai entrar? O prazo vence hoje, então nós faremos o protocolo ainda na data de hoje, nesse sentido que eu expus aqui para você. Você vai disponibilizar essa Isso é petição? pedido. Podemos disponibilizar, é um processo público. Mas é que a gente não tem acesso às fechado. petições, só às decisões judiciais. Então, Tá, eu peço, eu não sei ainda o horário em que nós faremos esse protocolo, mas não há problema, é um processo público. Doutor, posso fazer mais uma pergunta? Há determinados especialistas, e inclusive uma tese que já saiu reverberada de dentro do próprio Supremo, de que o ex-presidente não teria o direito de abrir mão desse benefício que seria a progressão de regime dentro da execução provisória. Inclusive, acho que o próprio ministro Gilmar Mendes não especificou exatamente o que ele pensa a respeito, mas deu a entender de que não seria um direito do ex-presidente Lula ou de qualquer outro réu na mesma condição abrir mão desse momento da execução provisória em que a execução, depois de um sexto da pena e de outras questões postas, leva o réu a uma nova etapa do cumprimento da pena. Como é que vocês estão tratando dessa questão especificamente? Nós entendemos que é um direito e, como direito, pode ser recusado pelo jurisdicionado. E a posição do ex-presidente Lula é de recusar, porque seria um direito relacionado a um processo ilegítimo. Para além disto,
existe uma decisão do próprio Supremo em vigor que assegura a ele o direito de permanecer aqui até que seja concluído o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Perfeito. Obrigado. Obrigado, doutor. Por questão um pouco